fechar essa noite. Amanhã a gente espera vocês às 1h30 da tarde. Você tem meia hora para falar sobre Eu sei que ele fosse falar 15 minutos, eu pensei. Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Esse negócio de ficar por último, vou falar rapidamente uma experiência, fazer um treinamento de palestrante. Vai ser legal, vai ser legal. Começou 9 da manhã, chegamos 7h30 da manhã, começou às 9. O primeiro palestrante foi o René Simões. René Simões ficou 57 minutos, era para ele falar 25. Então, daí dá para vocês entenderem, o treinador falou para mim, Rodrigo, você vai ser o último. Você imagina, depois de 15 palestrantes, você ser o último, 9h30, 10 horas da noite, você entrar e fazer a palestra. Então, foi bem mais desafiador do que falar com essa plateia aqui. Bom, nós vamos falar sobre tecnologia e eficiência operacional na saúde. Por que eu falei que facilitou muito a minha vida ter assistido vocês falando hoje? Primeiro, eu quero que vocês entendam isso aqui. A OMS mostra que 40% dos recursos em saúde são desperdiçados. 40% dos recursos gastos em saúde. O Éder falou aqui de como conseguir mais dinheiro, a Simone estava falando de como é que a gente vai negociar, só que a gente está jogando fora 40% do dinheiro, principalmente com ausência de integração tecnológica. Facilitou minha vida? Facilitou muito minha vida. Gente, por que esse tema é crucial? Pressão por resultados. Cara, não tem jeito. A gente tem pressão do paciente, tem pressão da gestão, a gente sofre pressão de todos os lados. Qualidade assistencial. A gente já foi dito aqui mais cedo do paciente que chega com o chat GPT, ele conversa com o chat GPT, joga os exames dele, senta lá e fala assim, mas doutor William, o senhor não pediu a minha ferritina, o meu fósforo está alterado, o meu cromo, o meu bromo, o meu selênio. Então, assim, a gente está vivendo isso dentro do consultório. A gente está sendo cobrado a qualidade. Eles querem qualidade no topo, só que quer gastar no SUS, né? Então, quem trabalha no SUS sabe o que é isso. A nossa sustentabilidade financeira, a nossa viabilidade da saúde no Brasil, tanto pública quanto suplementar, ela está sob risco. E a gente precisa de uma transformação digital radical. Só que não precisa ser do 0 ao 100 em 3,2 segundos, né? A gente pode fazer as coisas de uma maneira um pouco mais gradativa. O que eu quero trazer com essa apresentação? Identificar, apresentar alguns desafios, apresentar algumas soluções que já estão acontecendo, algumas estratégias de implementação e visão de futuro. O que a gente pode esperar da saúde? O que a gente pode esperar desse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje? Bom, esse panorama aqui, eu gostei muito desse gráfico pelo seguinte, ele conseguiu apresentar aqui valores, e eu gosto de trabalhar esses percentuais. Você pensar que você desperdiça a gestão de... Se você não tem uma boa gestão de recursos, você está diminuindo 30% da tua produtividade, cara, a mesma coisa que eu falar para você, que você tem 10 funcionários e só 7 trabalham. Quanto custa isso no final do ano? Fluxo de pacientes. A gente falou aqui de gestão de leitos, eu vou até tocar nesse assunto aqui ainda, mas gestão de fila de espera, William. Num hospital com 1.000 médicos, 700 leitos, quantos atendimentos por mês? Gestão de fila de espera, isso é uma arte, uma ciência, que pode fazer total diferença no seu bolso no final do mês. 40% no aumento do tempo de espera se você não tem um controle adequado. Documentação, a gente tem processos ruins, manuais, aumenta em 25% no tempo. Isso é retrabalho, gente. Que está aqui, a comunicação. Além do de cima, a gente ainda tem a falha na comunicação. Eu peço uma coisa, o Chiga entende outra, pede para o Messias e chega para mim, a gente fica rodando em círculos. Então a gente precisa tomar cuidado. Então vamos lá, alguns desafios. Primeiro desafio, gestão ineficiente de recursos. Gestão de leitos. Pessoal, o Daniel apresentou aqui que eles conseguiram, com organização, aumentar 28 leitos sem
colocar nenhum leito a mais no hospital. O que é isso? Gestão de recursos, gestão de pessoal, é gestão de tudo, gente. Quando você vai num hospital que você vai entrar para fazer cirurgia e tem lá, a equipe já chegou? Não entrou? Então, ó, vou botar a equipe que está pronta aqui, ela vai entrar. Essa organização, tempo de cirurgia, a própria inteligência artificial pode mostrar para a gente que o William ele demora, a equipe dele fazendo uma cesariana demora 1h30, eu demoro 2h30. Então, até na hora de cobrar, eu posso pensar, porra, se eu estou perdendo 1 hora a mais com a equipe do Dr. Rodrigo, eu tenho que pensar se esse valor tem que ser igual. Até isso, e na hora de você fazer uma cobrança diferenciada, isso pode ser apresentado, olha, você ocupa a minha sala por 2h30, essa equipe ocupa a sala por 1h30. Então, se a gente somar isso tudo ao longo de um ano, olha quanto tempo de sala você me ocupou a mais. Isso não tem que ser pago? É para a gente repensar formas de remuneração, modelos de pagamento, equipamentos médicos. Quantas empresas, quantos hospitais trabalham sem ter manutenção preventiva, só reativa? Você não tem previsibilidade de custo. Você está lá, queimou o monitor. Puta, e agora? Compra a lâmpada. Ao invés de você pagar 50, você paga 500, porque você precisa dela naquela hora para fazer a videolaparoscopia. Então, a gente passa por esse tipo de situação. Gestão de pessoal. Gente, escalas ruins, já foi dito aqui, a sobrecarga de profissionais. Você movimentar. Quantas pessoas não tiveram problemas quando a gente não controlava isso de uma maneira mais automática ou automatizada? Funcionário que estava no horário dele te cobrava hora extra. E muitas vezes o RH pagava. Eu não conseguia ter controle disso. Controle orçamentário. Isso aqui é fundamental hoje. A doutora Simone falou, a saúde não tem preço, mas custa. E está custando muito caro. Alguém falou aqui do aumento do plano de saúde. O último aumento foi de 19,9%, o anterior de 21,2%. É tudo na casa de 20% ao ano. Só que nós temos 75% dos usuários de planos de saúde coletivos, de empresas. Isso também é um ponto para a gente ficar alerta. Segundo desafio, pessoal, segurança e qualidade assistencial. Eventos adversos. 60% dos eventos adversos são evitáveis. Gente, vamos pensar nisso. 60% das quedas que aconteceram no seu hospital poderiam ter sido evitadas. 60% da troca de medicamento que aconteceu no seu hospital poderia ter sido evitado. Qual o custo financeiro e qual o custo mental e psicológico você não passa numa situação dessa? Você como diretor técnico, acontece uma situação dessa, bate lá, a primeira coisa que a gente faz é botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, vamos ver se o dano não foi tão grande. A última que eu passei foi a vacina. Pegaram a vacina que tinha que fazer 0,1, fizeram 1 ml. Aí liga para todo mundo, vai para não sei para onde, o que faz, fica observação. Quem fala para a mãe que fizeram 10 vezes a dose, quem é o responsável? Né? Aí você tem que pegar tudo, olhar tudo, conversar com todo mundo, entender tudo, porque o paciente vai fazer perguntas. Você tem que saber responder por que isso aconteceu ou tentar minimizar os danos. Né? A nossa função é essa. Conformidade regulatória. A gente estava falando aqui de STF, ANS. Gente, a ANS lança e é um ponto de discussão muito grande isso. Libera ou não libera? Tem evidência científica, mas aí o rol da ANS não liberou. Mas está liberado pelo FDA. Aí está liberado na Europa. Então, assim, é sempre uma confusão muito grande o que a gente vivencia aqui. Rastreabilidade clínica. Cara, o paciente ele entra, ele é atendido pelo André, ele passa pelo André, faz uma opção de exame, aí ele vai passar pelo William. Aí ele chega no William, o William não tem acesso aos exames, o paciente não tem um histórico para carregar com ele. O que ele faz? Faz exame de novo, repete exame. Ou então um colega teve um caso verídico, futebol da galera, um cara infartou,
A sorte que tinha um major do Corpo de Bombeiros que jogava futebol com eles, um amigo nosso, fez os primeiros atendimentos, a massagem, conseguiram, chegou a ambulância, levou o cara para o hospital. Na semana seguinte, todos os caras estavam no cardiologista, mas não foram no doutor André. Vai no doutor fulano, porque ele vai pedir a cintilografia, ou ele vai pedir não sei o quê. O pessoal já sabe qual médico que pede exame e o médico que não pede exame, o médico que examina, que pede exame se tem necessidade. Então não vai naquele não, porque ele não vai pedir. Ele só pede quando ele acha que precisa. 6 anos de faculdade, 2, 3 de residência, mais dois, enfim. E eles foram, todo mundo, foi uma enxurrada, foi até interessante, que o pessoal começou pelo menos a fazer exame, mas foi uma enxurrada de exames desnecessários. Essa conta vem no final do ano, quando a gente paga 20% de aumento do plano de saúde. Tempo de resposta. Você tem um evento adverso. Você tem um paciente, William, o paciente está internado no teu hospital e tem um DPP. Qual o tempo diagnóstico? Qual o tempo para botar na sala? Qual o tempo para o anestesista chegar, anestesiar? Quanto tempo é essa resposta? Isso tudo vai influenciar na segurança e no resultado. Desafio 3. Isso aqui, gente, é a maior queixa dos pacientes nos hospitais. Tempo de espera. Sabe qual é a segunda maior queixa? Vocês têm ideia? Comunicação deficiente. A gente estava vindo para cá hoje, ficamos 35 minutos no voo. Esperando. 35 minutos sentado dentro do avião. Coloque seu cinto, não pode levantar. Se tu quiser fazer xixi, tu vai fazer xixi nas calças, porque você não pode levantar. 35 minutos. O piloto falou por que a gente estava esperando 35 minutos? Não. Aí quando a gente estava chegando, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso em Guarulhos. O motivo foi o número muito grande de aeronaves. Estamos chegando aqui em Belo Horizonte, 22 graus, não sei. Cara, apertar um botão, falar, pessoal, bom dia, aqui é o comandante, meu nome é Rodrigo Leite, eu estou aqui passando para avisar vocês que estamos esperando a nossa autorização em virtude do grande número de aeronaves. Vamos atrasar um pouquinho. Vai mudar alguma coisa? No horário que a gente vai chegar, não. Mas a sua ansiedade, tem gente que tem medo. O Xiga tem medo de voar. Estava lá tremendo, foi trocar fralda, essas coisas todas. Enfim. Convida o cara, generoso. Pois é. Não, ele não estava de fralda, gente. Isso é mentira. Tira isso, ele não estava de fralda. Gente, fragmentação do atendimento, foi o que eu falei. É muito difícil. O paciente, ele roda, parece um shopping. Ele roda, ele vai no lugar, ele vai lá, passa por um exame, por um médico, ele faz um exame, passa por outro, faz o mesmo exame. Essa fragmentação é uma queixa muito grande. Ele fala que ele não consegue, é a queixa de que ele não consegue ter continuidade no tratamento. Sempre tem alguma coisa esbarrando. E uma outra queixa interessante, isso aí esbarra mais nos pacientes que vão fazer algum procedimento particular. É não ter uma transparência financeira. Interna, a conta aberta. Gente, conta aberta em hospital é um negócio, assim, eu já vi coisas assim, você vai fazer uma colonoscopia que custava R$800, foi conta aberta, foi 6 mil. Explica para um paciente que um negócio que era 800 foi 6 mil. Então, assim, você vê de tudo acontecer. Olha a oportunidade que nós temos agora para poder melhorar a saúde. Sistemas integrados, internet das coisas médicas, inteligência artificial e machine learning, telemedicina, big data, computação em nuvem. Nós temos uma oportunidade gigantesca na nossa frente para organizar essa bagunça. E aí, uma solução. Óbvio que vocês vão poder sentar para conversar com o Messias e ele vai ter explicações muito interessantes e mais aprofundadas aqui. Mas se a gente parar para pensar, olha a facilidade que nós temos quando a gente tem um dashboard, tem um painel executivo, um painel desenhado, com informações importantes. Eu preciso ter 30 indicadores? Não. Talvez eu tenha um indicador, 2 indicadores naquele setor, seja o suficiente. Então não adianta você faz aquele papel, um relatório, vem 48 páginas. Ninguém olha. Aí o cara fala, fica aquele tudo poluído, ninguém entende nada e você não consegue tirar a informação mais importante daquilo, que é tomar decisão.
Você não consegue tomar decisão se a informação não estiver clara. Então, sistemas integrados, eles permitem isso, facilitam isso. Gestão inteligente de leitos, cara. A gente volta a falar do Daniel, um exemplo perfeito aqui. Resultado maravilhoso, 28 leitos de resultado a mais sem você colocar uma maca no seu hospital. É uma coisa maravilhosa. Faturamento automatizado, gente. Quem trabalha com glosa sabe o que é isso. Você manda, aí o cara glosa aí 60 dias para te responder. Cara, é surreal. Se você não tiver ainda mais, a taxa aceitável 2%. O hospital rodava com 9%. Aí agora vamos integrar as coisas, porra, vamos mandar em XML isso. Não tem como, porque o nosso sistema não consegue fazer essa integração, porque ele não libera a API para fazer a conexão. Como é que você faz? No Excel. Quem faz? A Paula. Cadê a Paula? Tá de férias. Falei, cara, e a gente vai. Não, mas ela saiu ontem. Ou seja, 30 dias sem você fazer isso. Gente, isso é real. Isso não é brincadeira. E é muito mais real do que as pessoas podem imaginar. E o uso de BI. Cara, vocês já usaram Power BI? Cara, o cara fez uma integraçãozinha básica, jogou lá só os atendimentos, hora de atendimento, quantos atendimentos estavam. Eu tinha um painel na minha frente, uma televisão zona na minha cara lá, o painel. Emergência hoje. Eu entrava na hora, aí vinha um pediatra reclamar, não sei o quê, porque eu tô sozinho, porque isso, porque aquilo. Vou lá. Cara, você fez 4 atendimentos. 3 atendimentos foi antes das 7 da manhã, realmente. Você fez um atendimento meia-noite, 1 hora e outro às 2. O próximo atendimento você fez às 9 da manhã. Do que você está reclamando? Então, assim, até na hora de argumentar, o que houve? Quais são esses casos? Mas os casos foram complexos. Que casos? Aí você vai aprofundar só besteira. Então, nos dá poder de argumentação. E também do contrário. A gente está falando do colega que reclama, mas quando você vê que o colega está realmente passando por algum problema, você vai lá e fala assim, cara, isso não está legal. Talvez nesse horário seja interessante eu colocar alguém aqui. Essa informação é importante. Sabe por quê? Na hora que você leva para a tua diretoria executiva, você consegue explicar aquele custo maior. Você mostra, ó, aqui eu consegui diminuir, mas aqui não tem jeito. Então isso acaba sendo uma justificativa interessante. E um caso real do Sírio-Libanês, eles usaram um sistema integrado, começaram a usar um sistema integrado e tiveram um aumento de 25% na rotatividade dos leitos e 30% no tempo médio de internação. Então, girar leito é dinheiro em caixa. Organizar. Claro, a gente tem que se preocupar com taxa de reinternação, reinfecção, tudo isso. Mas quando você consegue integrar isso aqui, você consegue ver as informações e saber o que você deve ou não fazer, que caminho ou não seguir. Internet das coisas médicas. Monitoramento contínuo. Cara, tem roupa agora. Coloca. Alguém estava falando aqui, porque meu pai não toma remédio. Foi você, né, Messias? Não tem como ligar para meu pai para saber se ele tomou remédio. Você pode fazer um monitoramento real, em tempo real. Como é que está o batimento cardíaco do paciente? Como é que está a glicemia do paciente? Se o paciente tem uma alteração, uma arritmia cardíaca, por exemplo, como é que está? Isso pode te dar um alerta. Que a inteligência artificial consegue pegar um detalhezinho que muitas vezes a gente demora um pouco mais tempo para pegar. Então, é uma vantagem muito grande. Localização de ativos. Você saber com esses tipo RFID, né? Esses localizadores, você saber onde estão as coisas, onde estão as macas. Olha o controle, você tira uma cadeira de um lugar, bota em outro, você tem tudo isso mapeado. É uma possibilidade interessante. Manutenção preditiva, tanto de material, se você sabe que você tem uma vida útil para tantas anestesias naquele carrinho de anestesia, e você está chegando a 70%, 80% daquela capacidade, você leva esse material para a manutenção, você consegue cuidar disso de maneira
mais inteligente. E um controle ambiental. Você conseguir ter um controle de todo o teu hospital, de todo o teu setor. E aqui, na Mayo Clinic, eles fizeram uma integração de 15 mil sensores, tá? E o uso, a implementação desses sensores, ele resultou em 50% de redução no tempo de resposta a emergências e 35% de diminuição dos custos de manutenção. Gente, olha, 50% no tempo de redução na redução do tempo de resposta para emergências. A gente está falando de vidas. A gente está falando de satisfação do paciente e do familiar. Aí eu falo, isso não tem preço. Tem custo. Mas o resultado é você ter um giro de leitos maior, você ter uma receita maior. Essa compensação vem com muita rapidez. Só um detalhe, tem hoje sensores para saber quantas vezes o médico entrou no quarto e pôs a mão no álcool. Tem que limpar a mão. Hoje tem sensor no dispensador de álcool. Então você pode medir isso. Tem sensor de presença ou de se o paciente está restrito ao leito, se ele levantar, se ele escorregar no banheiro, avisa a enfermagem. A gente está falando, além da experiência, da segurança mesmo. Total. É um custo, óbvio, de implementação, mas o prejuízo numa judicialização, se o paciente cai no banheiro, bate a cabeça, vai a óbito. E tem um outro exemplo desse muito claro, muito interessante, na roupa de centro cirúrgico. Quantas vezes você chega para lavar a mão, ele pega o sensor, você sabe que o Xiga foi 30 vezes lavar a mão. Então, assim, são coisas interessantes até para você implementar medidas dentro da sua unidade. Na roupa, lá no hospital, a gente tem sensor na roupa, porque as pessoas roubavam as roupas. Agora, as nossas roupas são todas chipadas. Então, a gente sabe se sumir, a gente sabe onde está. Parece absurdo de acontecer, mas a gente fez um investimento e hoje a gente economiza na reposição das coisas. O Barrador, eu era acadêmico, tem pouquíssimo tempo isso. Vocês são muito sem graça, os dois. Mas, enfim, eu era acadêmico há pouquíssimo tempo e bipou, tinha um cara saindo com uma roupa, um médico. Aí o segurança falou, doutor, o senhor está com a roupa? O cara, tá. Não tem a roupa aí? Aí o cara ficou meio sem graça, falou, não tem. É porque ele estava levando uma caixa de polenguinho que ele tinha pego no centro cirúrgico. Aí ele enrolou na roupa para ninguém ver. Aí o cara, não, que eu peguei. Aí o cara, não, doutor, pode, a roupa você tem que devolver. O cara, então tá. Devolveu a camisa e levou a caixa de polenguinho. Enfim, gente. Só para ilustrar que a gente passa por situações ridículas. Importância da inteligência artificial e machine learning na saúde. 95% da pressão em radiologia, já foi dito aqui. Fizeram testes e mais testes para melanoma, ela já está com uma assertividade de quase 99%. Então, assim, difícil você pegar um dermato com 30 anos de experiência, ele vai ter 70%, 75% de assertividade. 30% na redução de filas, só usando a inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né? Ela vai criando isso. Economia de medicamentos, a gente já falou disso aqui, gente. Eu vou comprar medicamento, se eu tenho histórico, eu consigo saber exatamente até a sazonalidade do uso da ampola de dipirona, cara, eu vou comprar de uma maneira muito assertiva, com segurança, mas de uma maneira muito mais assertiva. E agilidade no atendimento. Você consegue fazer rastreamento, você consegue fazer entrevista, você consegue fazer tanta coisa usando inteligência artificial para acelerar o atendimento do paciente. Né? Aí veio a telemedicina. O pessoal fala, a telemedicina surgiu com a pandemia. Cara, a gente já fazia telemedicina há muito tempo, né? Só que a gente ligava. A gente falava. Depois começou a fazer chamada no Skype, você fazia isso. Eu fui da Marinha. A Marinha faz esses treinamentos, no Amazonas, aqueles rios no Amazonas, e era ligação via satélite, para conversar com o urologista, para conversar com o pediatra, para tirar dúvidas. Isso é telemedicina. Mas é óbvio que teleconsulta é uma oportunidade gigantesca de economia, telemonitoramento, cara.
Com inteligência artificial integrada, ela consegue pegar detalhes no batimento cardíaco que você consegue ter uma resposta mais rápida e você salva o paciente. O Messias mostrou aqui até 6 horas de antecipação. Teleeducação. A gente está fazendo aqui ao vivo, mas se tiver gravado, colocar isso aqui para você assistir, você está aprendendo, otimizando o tempo. E teleregulação, gente, regulação de leito, regulação de exames, regulação de medicamentos, tudo você pode fazer usando a inteligência artificial e para facilitar. Trouxe outro caso interessante, plataforma própria do Albert Einstein, mais de 300 mil teleconsultas com uma economia de 50 milhões, principalmente no deslocamento de pacientes e de funcionários. Isso é resultado. Ah, mas gastaram dinheiro? Gastaram. Começou a implementação de um dia para o outro, conseguiram? Não. Mas é possível, gente. É viável. Automação de processos. Você nem gosta, né, Messias? Nada disso, né? Falei com o Messias, no dia seguinte ele já tinha feito o que eu fiquei 5 horas tentando fazer. Mas, enfim, cada um na sua. Agendamentos inteligentes, remarcações. Cara, consultório. Você tem sistema que você pode colocar, o sistema atende por voz. Marca a tua consulta, remarca a tua consulta, te dá essa opção. Você facilita muito a sua vida. Faturamento, a gente já falou disso. É uma praticidade muito grande. Ah, você no teu consultório só atende um plano de saúde, é fácil. Se você no seu consultório você tem 12, 15, 20 operadores de saúde, eu te garanto que vai ser mais fácil se tiver tudo automatizado. Relatórios dinâmicos, você consegue entender por que você está atendendo mais e no final do mês você não está tendo dinheiro no bolso. Comunicação mais eficiente. Por quê? Você vai questionar um plano de saúde, uma operadora, você tem informação correta. Você sabe a data, o número do processo, você sabe tudo na hora de você fazer isso. Estima-se que o retorno do investimento é de 300% a 500% entre 12 e 18 meses após a implantação de uma automação. Como é que eu implanto isso? Todo mundo conhece a matriz SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Gente, não precisa reinventar a roda, não. Ferramentas de gestão simples, matriz SWOT, SMART, PDCA, é isso que a gente tem que colocar em prática. Fatores críticos de sucesso, gente. Isso é fundamental. Primeiro, liderança e financeiro. A alta gestão tem que comprar ideia. E ela tem que entender que ela vai ter que mexer no bolso para fazer isso. Não tem jeito, vai ter que ter investimento financeiro. Gestão de mudança. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar a equipe, tem que treinar a equipe. Não tem jeito, você vai ter que fazer isso. E você vai ter que estar disposto a se indispor com algumas pessoas. E você vai ter que estar disposto a trocar algumas pessoas. Porque tem gente que não fala, não vou fazer. Quando chega nesse ponto, infelizmente, depois de você tentar por várias vezes, você acaba tendo que fazer troca de pessoas. E métricas e monitoramento, cara, fica muito mais fácil. Se você não sabe o que é, você não consegue. Se você não mede, você não gerencia. Se você não mede, você não altera. Se você não mede, você não melhora. Mudou a configuração, mas erros comuns na implementação. Implementar tecnologia sem redesenhar. Você tem que redesenhar os processos. Se você não redesenhar os processos, você não vai ter um resultado. Quem estava aqui na primeira palestra, o Limar falou. Você não vai ter resultado diferente se você continuar fazendo a mesma coisa. Mestre Shifu, né? Quase Sifu, né? Bom, subestimar a importância do treinamento. Gente, tem que treinar. Treinar, treinar, treinar. E quando você estiver cansado, você treina de novo. Porque senão não funciona. Até aí você pode automatizar. Até isso. Grava. Você grava e consegue monitorar quanto tempo cada funcionário ficou assistindo. Cara, isso é genial. Não envolver usuários finais no planejamento. Gestão de mudança. Aí eu sento com o William, com o Chiga, com o Messias, a gente muda tudo. Mas a gente não trabalha na ponta. Aí quando chega na ponta, o professor Ramalho fala assim, gente, mas vocês fizeram isso?
Mas aí, cara, não serve para nada para o pessoal da ponta. Então a gente tem que estar atento a isso. Falta de integração de sistema, gente. Interoperabilidade. Se não tiver isso, vai dificultar a tua vida. Integração dos sistemas que você usa. E a ausência de plano de contingência. Pessoal, tem que ter plano B. Tá tudo automatizado, digitalizado, falta luz. Cai o software, meu irmão. Aí tu não tem nem papel, não. Hospital Amigo da Floresta. Pega um papel, não tem, porque a gente não compra mais, meu irmão. Você tem que ter um plano de contingência. Então a gente fala brincando, mas tem gente que monta o negócio, cara, se não deu certo, não, queima a ponte, queima o navio. Queima o navio, explode o hospital, se não der certo, né? Como é que você evita esses problemas? Mapear os processos, como a gente falou, investir de 20% a 30% de grana em gestão de mudança, e aí é treinamento, é reunião, você vai ter que pensar de todas as maneiras que você puder para você trazer o pessoal para perto. Criar grupos de usuários piloto. Tem um termo que vocês já devem ter ouvido, que é o Early Adopter. Surgiu uma coisa, o cara já está usando. Falaram, porra, você viu que eu lançou o chat GPT? Ih, já estou na versão não sei o quê, já baixei não sei o quê, já tem sempre aquele cara. São esses que você tem que olhar dentro da tua instituição. Traz o cara para perto. Se o cara é mais resistente, deixa ele ali, vai trazendo que o próprio grupo vai fazendo isso. Priorizar a interoperabilidade desde o início. O sistema que você está contratando consegue integrar com o sistema que você já tem? Isso é importante de serviço, porque depois que você já pagou, já fez um investimento, assinou, vai pagar 5 anos aquilo, aí o cara fala, mas esse sistema que você usa a gente não consegue. Vai ser um problema. E plano B para fases críticas. Faltam só 22 slides, gente. Fica tranquilo. Próximos passos. Juliana veio? 4 minutos e 20. Gente, se você pensa nisso, não importa o tamanho que você tem. Você tem que primeiro entender qual é a sua maturidade, em que ponto você está. O que você tem. Se você não for nenhum Steve Jobs do Nordeste, você tem que. Não precisa. Você pede ajuda pro cara. Mas você tem que olhar e se posicionar. Cara, meu consultório eu atendo no ficha de papel. Eu conheço uma pediatra que atende com ficha de papel. E o marido dela é um cara muito bom de gestão. Mas ela atende com ficha de papel. Você conhece? Por acaso. Ficha de papel. Pô, agora eu vou trocar. Mas não trocou até hoje. Enfim. Define estratégias de curto prazo. Gente, tem uma amiga nossa que fala como boi em bifes. Um passo de cada vez. Começou, vê em que ponto você está. O que eu quero fazer? Vamos pensar em uma ou duas implementações para a gente fazer. Me dá um prazo de 6 a 12 meses. Vamos pensar com calma como é que a gente vai fazer isso, para não ficar corrido e você ter problema. Construa equipe de transformação. Pega o pessoal que é mais afeito a isso e traz. Tem que trazer gente da ponta, tem que trazer gente do financeiro, tem que trazer da receita, tem que trazer de todo mundo, porque o paciente tem uma caminhada. O paciente ele passa por vários setores do hospital e sempre brigam. O faturamento briga com a recepção briga com a internação. É sempre assim. Então, assim, só que o paciente ele está passando por ali. Então, construa essa equipe com todas essas pessoas. Comece pequeno, mas pense grande. O Einstein não conseguiu 50 milhões de resultados em uma semana. A Mayo Clinic não conseguiu reduzir 30%, 50% em uma semana. Mas eles começaram. Eles deram o primeiro passo. Então, fica aí um framework, já que todo mundo gosta de falar bonito agora, para vocês começarem a pensar no que vocês podem fazer. E muito obrigado por vocês terem paciência de ficarem aqui até agora. Muito bom.
Domingão. Muito obrigado, parceiro. Aqui ó, uma foto ali com a Paula.